Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o Beto, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Você já estava com saudade já, né? Eu também tô louco para começar esse curso, nosso curso de inglês, que tá com tudo, tá prometendo. Você deve ter reparado que eu dei uma mudança aqui no setup, né? A câmera tá um pouco alta agora, mas tudo isso está sendo feito para tentar melhorar ainda mais a o nosso aprendizado, o desenvolvimento do nosso curso. Tudo bem? Bom, então vamos começar, né? Hoje vai ser uma aula mais introdutória, a gente vai falar ali mais das razões pelas quais a gente vai tocar esse curso, tá bom? Então não vamos ter conhecimentos práticos ainda, mas é uma aula muito importante para a gente entender o que motiva-nos a aprender sobre inglês, beleza? Bom, então vamos começar aqui, né? Vamos falar sobre por que é importante falar inglês. As pessoas dizem bastante, né, por que é importante e tal, mas nunca se fica muito claro, né, qual que é a ideia. O inglês, ele é um dos idiomas mais falados do mundo, tá bom? Eu ainda coloquei ele mais falado, mas o mandarim tem chegado muito perto, né, é um idioma muito falado na China, que está se espalhando pelo mundo, né, como a própria China tem crescido bastante. E aí, em muitos lugares, o mandarim tá não substituindo o inglês, né, mas está batendo ali de frente com esse idioma, tá? Mas ainda de toda forma ainda é o idioma mais falado do mundo, um dos mais pelo menos. Então nós temos aqui mais de 1,3 bilhões de pessoas, nós temos 220 milhões de pessoas, né, se eu não me engano. Ou seja, daria para você pegar aí, vou fazer uma continha rápida, né, 5, 6 vezes a população do Brasil praticamente, falando inglês ao redor do mundo. Então é bastante gente, né? Ela é a língua oficial de mais de 60 países. Ou seja, se você for analisar, né, a quantidade de países que tomam o inglês como idioma oficial, é uma quantidade muito alta, né? Então por isso que ele é tão falado, ele é tão difundido. E uma informação importante é que ele também é um idioma secundário de muitos outros países, né? Por exemplo, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, tá? São países aos quais o idioma ele não é, o inglês ele não é o idioma oficial, tá? Então, por exemplo, na Holanda o idioma oficial é o holandês, mas o inglês ele é tão presente, né? Ele tá tão no dia a dia das pessoas que ele acaba sendo um idioma secundário, tá? Isso acontece muito, por exemplo, no Canadá. No Canadá acaba sendo um pouco do contrário, né? No Canadá você tem o inglês como idioma oficial, porém o francês ele é o idioma secundário, porque boa parte da população fala francês. Então, essa é algo até que bem comum, né? Não aqui no Brasil, mas em outros países isso é bem comum, e o inglês ele vem forte nisso, né? Então, muitos países têm ele como idioma oficial, porém, muitos outros países têm ele como idioma secundário, ou seja, grande parte da população fala, apesar de oficialmente não ser o idioma do país, tá? E uma característica interessante que eu resgatei aqui aos 45 do segundo tempo é que ele está presente em todos os continentes, tá? Então tem país que fala inglês na América, tem país que fala inglês na África, tem país que fala inglês na Ásia, acredite ou não, tem país que fala inglês na Oceania, na Europa. Então, assim, todos os lugares do mundo tem pelo menos um país que as pessoas falam inglês, pelo menos de forma oficial, e, né, ainda é usado como idioma secundário em alguns outros países, tá? O que mostra que o idioma realmente tem muito potencial e que ele pode sim cruzar pessoas, né? Pode, como se diz, pode abrir novas fronteiras, né? Eu gosto muito de pensar que quando você aprende um novo idioma, e eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso, é que isso te abre novos caminhos, tá? Isso te solta de fronteiras as quais você tinha antes, tá? Isso é muito legal, muito bacana, beleza? Então, acho que essas são das principais motivações. Eu peguei esses dados aqui desse site que eu deixei aqui no slide, tá bom? Mas eu vou deixar no link na descrição, se você quiser dar uma olhadinha. Ele fala bastante, né, sobre essa questão dos países falarem inglês e tal. Acho que isso é bem interessante da gente saber, beleza? Bom, então, vamos falar um pouquinho, né, sobre os desafios, vamos dizer assim, né, de
aprender um novo idioma, principalmente quando a gente já chega numa fase adulta, né, que acaba ficando um pouquinho mais jovem, principalmente quando é criança, é muito mais fácil de aprender um segundo idioma. Por isso que a maioria dos professores de inglês, eles incentivam e muito com que as crianças, né, já comecem a ter essa vivência com o idioma inglês, porque elas têm uma capacidade de aprendizagem muito melhor. Né? Então, com um pouco conteúdo, ela já vai conseguir absorver bastante, diferente de nós adultos ali, que já temos muitas preocupações, né? Às vezes na cabeça, a idade, né? Às vezes já não ajuda muito, então acaba se tornando um desafio ainda maior, porém não é impossível, tá certo? Conheço pessoas aí que foram aprender o segundo idioma já com muito mais idade, né? Eu tenho 25 anos na presente data, porém eu conheço pessoas que foram aprender assim muito depois e, lógico, tem toda essa parte do desafio, né, a vida adulta e tal, mas a gente consegue, tá bom? Não é impossível, então fica calmo aí que a gente vai conseguir, beleza? Então eu trouxe alguns dados aqui também interessantes, né, que pouquíssimos brasileiros são bilíngues, e quando digo pouquíssimos, são pouquíssimos mesmo, tá? Então cerca de 5% da população conhece ali, né, o idioma ali básico, né, arranha, lê um pouquinho e tal, mas apenas 1% fala fluentemente. Né? Então, ou seja, tem a facilidade de ter uma conversa fluida, né? Então é como se você conversasse com aquela pessoa e você nem sabe que ela é brasileira efetivamente, né? Ela fala tão bem que ela parece que nasceu em algum país que fala inglês como idioma oficial. Então isso representa apenas 1% da população brasileira, um número muito pequeno, tá bom? Então essa é uma das razões, inclusive uma das causas pelas quais eu estou trazendo esse curso. Eu quero que esse número mude, né? Eu quero que esse número que ele cresça, né, e que a população consiga ter esse conhecimento, consiga aprender esse novo idioma para, novamente, conhecer outras fronteiras, né, alavancar a vida das pessoas, assim como alavancou a minha e de outras pessoas também que eu conheço, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao término da aula, tá bom? Possui diferentes níveis de conhecimento, tá bom? Isso em todos os idiomas, tá? O inglês não é exceção, mas a gente tem aí diversos níveis, né? Um básico, um intermediário, um avançado e o fluente. Geralmente essa é a hierarquia que as pessoas colocam, tá bom? Então não se preocupa de, eu não sei que nível que eu tô, pode ficar sossegado, tá bom? O nosso curso aqui, ele vai abordar apenas o nível básico, tá bom? Primeiro, por ser eu não sou fluente no idioma, né? Eu tenho conhecimento avançado, vamos dizer assim, porém eu não sou fluente, né? Eu reconheço isso, então eu não me sinto capaz de dar uma aula, por exemplo, para um nível intermediário ou até mesmo para um nível avançado. Eu não sinto que eu tenha conhecimento para aplicar esse tipo de coisa. Porém, o nível básico é bem mais tranquilo, mais sossegado, então eu pretendo contribuir para o conhecimento aí, ensinando o nível básico aí através do YouTube, tá bom? E ela é conhecida, né, o inglês ele é conhecido também como o idioma do mundo corporativo, ou seja, as grandes companhias, né, as grandes empresas, elas visam muito essa questão do inglês, buscam por profissionais que falam inglês, tá? Inclusive, vamos pegar um gancho sobre isso e vamos falar um pouco de mundo corporativo, tá bom? Falando agora sobre um pouco mais voltado no mercado de tecnologia, eu fiz uma pesquisa rápida ali no LinkedIn, que é aquela rede social, né, mais voltada para o meio profissional, né, o meio corporativo de trabalho, e eu encontrei assim por baixo, tá, sem colocar muito filtro, sem colocar muita coisa, só pesquisando por vagas que mencionavam a palavra inglês e que eram relacionados à área de tecnologia, eu encontrei ali mais de 2.400 resultados, tá certo? Então, ou seja, são bastante oportunidades, tá bom? Para aquele profissional que tem um nível diferente, né? Que ele tem esse segundo idioma, isso é muito valorizado pelas companhias, tá certo? Isso eu pesquisei por companhias brasileiras, tá? Que pedem que a pessoa fale inglês. Eu não estou pesquisando, por exemplo, por companhias do exterior, né? Principalmente no meio da tecnologia, é muito comum você ter profissionais que trabalhem de forma remota, né? Trabalhem aqui no Brasil para atendendo companhias de fora. Isso é até mais comum do que a gente imagina. E é algo que exige muito da pessoa, porque, enfim, você tem que ter aquela proficiência com o idioma, né? Tem que falar ali avançado ou fluentemente, né, eu diria, para você ter uma conversa fluida com pessoas de outros países. Mas, em compensação,
Geralmente esses tipos de trabalhos são bem mais remunerados, né? Então, de novo, como eu disse, o inglês ajuda você a conhecer novas fronteiras, né? Explorar novos lugares, às vezes, que você nem achava que conseguiria chegar, tá certo? Então, é só para deixar isso como motivação também. Eu tenho quase certeza que você, em alguma vez na sua vida, enquanto estava procurando um emprego, ou mesmo quando estava pesquisando alguma coisa relacionada ao mercado de trabalho, você viu uma oportunidade que mencionava conhecimentos pelo menos básicos em inglês. Eu tenho certeza que você deve ter visto isso em algum lugar da sua vida. Isso porque, de novo, o inglês é conhecido como meio, como idioma oficial do meio corporativo, né? Então, as grandes companhias exigem esse tipo de habilidade por conta de estar em conformidade, né, com seus concorrentes e até mesmo com seus aliados, acredito eu. Bom, então vamos trocar aqui um pouco, né, do assunto e falar assim, tá, mas beleza, eu comecei o curso, eu tô aprendendo aqui e tal, mas como é que eu sei que de fato está funcionando para mim? Ou até mesmo eu estou estudando por fora, né, não sei, em outro curso, ou estou estudando sozinho, né, de forma autodidata, não sei. Como que eu sei que eu estou aprendendo inglês? Eu tenho algumas, vamos dizer assim, eu tenho algumas dicas, não sei se posso chamar assim, mas algumas coisas que eu fui percebendo no decorrer dos anos, a qual eu fui estudando o idioma e que eu fui notando o que foi acontecendo comigo, pensando no inglês, né, visando o idioma do inglês. Primeira coisa é que você vai gostar, tá? Literalmente, você vai gostar. Porque uma coisa que eu percebo muito é que muitas pessoas, né, quando você vai falar sobre inglês para elas falam, não, eu não gosto, porque é difícil, né? Realmente, né, temos que admitir, é aquilo que eu comentei no começo, conforme você vai passando a idade, vai ficando cada vez mais difícil. Porém, não é impossível, tá? Isso que as pessoas às vezes acabam confundindo difícil com impossível. Difícil, né, é aquilo que não é fácil, porém impossível é aquilo que não pode ser. Não pode acontecer, mas aprendendo inglês é possível sim. Pode ser difícil, mas não é impossível, tá bom? Então você vai começar a pegar gosto pelo idioma. Então, às vezes essa aversão que a gente tem, né, de não gostar muito, não, eu não gosto porque é difícil. Na verdade, você não gosta porque você não entende. Essa é a grande máxima, né? Você vê um texto em inglês, você vê alguma coisa ali escrita em inglês, você automaticamente, não, eu não gosto disso. Não é bem que você não goste, é que você não entende. Então você fica com aquela aversão, né, com aquele desgosto por aquilo. Então a partir do momento que você começar a compreender, né, a ler um texto em inglês e começar a entender, escutar uma pessoa falando inglês e começar a entender, você vai começar a pegar gosto pelo idioma e você vai querer, puxa vida, tô aprendendo, agora quero aprender mais, sabe? Então isso é instintivo. É uma coisa que é quase inerente ao aprendizado. Alguns hábitos bobos eles vão se tornar comuns. É exatamente isso que eu comentei. Às vezes você vai ver um texto em inglês, uma coisa que você olhar, não estou entendendo isso, não quero nem ver, tal. Você vai começar a querer ler aquilo. Eu estou vendo um cartaz aqui que está escrito em inglês aqui. Deixa eu tentar entender o que está escrito. Então essas coisinhas que às vezes são meio banais, você vai começar a colocar no seu dia a dia. Né, ver um texto ali em inglês, às vezes você ia ver um filme, uma série, por exemplo, aí você, peraí, deixa eu ver como é que é em inglês, né? Então você vai lá e troca o idioma, ao invés de ser dublado em português para colocar o idioma em inglês. Então são coisinhas bobas, mas que de pouquinho em pouquinho elas vão entrando no seu dia a dia. E de novo, né, como eu já comentei aqui umas 300 vezes, você vai ver que vai te abrir novas fronteiras. Então você vai começar a chegar em lugares às quais você não chegava antes. Você vai começar a fazer coisas às quais você não fazia antes. Né? Então, por exemplo, você falando de novo de mundo corporativo, você vai conseguir cargos melhores das quais você tinha antes pela proficiência no idioma. Falando agora sobre viagens, né? Eu sei que, enfim, viajar para o exterior não é algo barato e não está no bolso de todo mundo com certeza. Porém, às vezes a pessoa fala, não, eu prefiro viajar para dentro aqui, né, para o Brasil, porque se eu viajar para o exterior eu vou ficar perdido, não vou saber falar e tal. Então você já vai começar a pensar nisso. Pô, eu posso fazer uma viagem, né, para eu até para dar uma praticada mesmo, né, ver se eu tô indo bem aqui, se eu tô aprendendo bastante. Então o inglês ele vai te abrir essa porta,
que até então algumas portas, né, que até então não estariam totalmente abertas para você. Tá? Então, uma coisa bem interessante aqui. E algumas dicas, né, que eu posso trazer aqui também para a gente melhorar aqui o nosso aprendizado. Tá? Então, a primeira dica de ouro aqui que eu tenho para você é, antes de mais nada, toma um gole d'água. Água é importante. Primeira dica que eu tenho para você: não tenha medo, tá bom? De novo, não é que você não goste do idioma. Você tem uma certa aversão, mas é porque você não conhece, e isso é totalmente normal. Não precisa ficar preocupado, tá certo? Então não tenha medo de querer aprender, não tenha medo de praticar. Muitas pessoas às vezes travam, não quero, não tenha esse medo, tá bom? No mundo afora, quando as pessoas vão aprender outros idiomas, inclusive as que precisam aprender o português, por exemplo, elas passam pelo mesmo processo, tá? É um processo de aprender um novo idioma. E isso funciona para o inglês, para o espanhol, para o alemão, qualquer idioma que você quiser. Você vai ter medo no começo, mas não tenha, tá bom? Fica calmo, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ninguém aprende um idioma de um dia para a noite, então calma, por favor. Não vai pensando que você vai começar a estudar hoje e amanhã já está profissional. Não é bem assim, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a minha trajetória e eu vou explicar que não foi do dia para a noite que as coisas aconteceram, tá certo? Uma dica muito legal que eu posso trazer aqui para você, que para mim é uma dica que me ajuda até hoje, é incorporar o inglês ao dia a dia, tá? Como assim, Beto? Muito simples. Pega alguma atividade sua, rotineira, tá? Que você faz aí no seu cotidiano e tenta trazer para o inglês. Vou dar um exemplo bem simples. O meu celular, ele é no idioma inglês, né? Eu deixo ele no idioma inglês. Por quê? Porque eu automaticamente obrigo o meu cérebro a ler o idioma, por mais que às vezes eu não entenda. E aí eu vou pesquisar, né, para entender, que palavra é essa, e tal. Então eu vou pesquisar para poder entender. Mas eu automaticamente estou forçando o meu cérebro a ter o costume, né, ter o hábito de passar pelo idioma, tá certo? Então é uma dica muito importante aqui que eu queria trazer para você, de você incorporar o inglês no seu dia a dia. O Google Tradutor, ele é um ótimo aliado, tá? Então, confesso, eu uso até hoje, tá? Principalmente porque eu estou aprendendo espanhol agora, né? Então, eu estou usando ele para traduzir algumas coisas do espanhol. E eu só queria deixar um ponto de atenção, que o Google Tradutor, ele é um ótimo aliado, sim, com certeza, claro. Porém, você tem que saber usar ele de forma certa, senão ele pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, tem algumas dicas, assim, alguns truques que a gente tem que ficar esperto na hora de usar o Google Tradutor, tá bom? Então, é só esse detalhe aqui que eu queria deixar para você. Bom, só para poder encerrar aqui nosso primeiro papo, até porque o vídeo já está maior do que eu queria que estivesse, eu queria contar um pouquinho, rapidinho aqui, sobre a minha trajetória no inglês, tá bom? Eu comecei a estudar inglês lá em 2012, tá? Eu fiz um ano de curso, se eu não me engano, numa escola de idiomas. Na época eu aprendi o básico apenas. Quando foi em 2018, se eu não me engano, eu voltei para a escola de idiomas, não aquela primeira que tinha estudado, outra escola, e prossegui no curso por 2 anos e meio, né? Começando ali vamos dizer assim, no final do módulo básico, indo até o finalzinho do intermediário, mais ou menos assim, quase beliscando o avançado. Isso me deu uma boa base no inglês, tá? Muito conhecimento teórico, principalmente escrito. Porém, eu acho que um dos grandes diferenciais foi a vivência, tá? Então, 2 experiências de trabalho eu tive oportunidades de vivenciar o inglês no dia a dia, principalmente a segunda, né? Então, a qual eu tinha reuniões em inglês, ou seja, eu tinha que escutar inglês e falar inglês. Isso foi muito difícil. Porém, isso me fez crescer de uma forma tão rápida e tão gostosa, que eu comecei a pegar gosto, né? Ou seja, eu comecei a gostar de conversar em inglês. Então isso foi muito bom. Montar apresentações em inglês, ler muito inglês, né? Conversar via chat, né? Via e-mail com pessoas de outro país. Então isso foi muito enriquecedor para mim, tá? Então, lógico,
Para eu conseguir entrar nisso, eu já tinha que ter um conhecimento prévio em inglês, né? E aí a escola de idiomas acabou ajudando. Mas o que de fato consolidou o meu aprendizado foi a experiência, foi o dia a dia. Eu queria compartilhar um pouco dessa trajetória, principalmente porque acredito que o meu público-alvo, principalmente a área de TI, a qual o inglês ele é essencial nos dias de hoje. Como eu falei, né, uma pesquisa rápida ali, mais de 2.400 oportunidades só para a área de TI. Então, querendo ou não, é um idioma muito falado, então a gente tem que pelo menos conhecer, né? É bom que conheça, porque enfim, isso vai te abrir fronteiras, isso vai te abrir oportunidades, as quais sem ele ficaria bem mais difícil de você conseguir conquistar, tá bom? Só queria compartilhar um pouco aí da minha pequena experiência com o idioma até hoje. Ainda utilizo, mas bem pouco. Continuo estudando até hoje, mesmo já tendo um grau maior de conhecimento, eu continuo estudando até hoje. E, bom, acredito que é isso. Espero que você goste do curso, tá bom? As próximas aulas já vamos começar aí com conceitos mais simples, né? E aí depois a gente vai prosseguindo aí até os conceitos um pouquinho mais complicados, tá bom? Espero de verdade que você goste desse curso e todos os feedbacks são bem-vindos, tá? Então qualquer comentário pode deixar aí, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!